Olá, meninos! Estamos aqui para fazer a correção daquelas atividades que foram postadas na semana passada, né? Aquelas questões, na verdade, que foram postadas semana passada para vocês. Resolvi fazer em forma de vídeo, porque acho que fica muito mais fácil para vocês entenderem. Então, peguem o caderno de vocês, vamos fazer a correção, porque vai ficar muito mais fácil para vocês fixarem esse conteúdo na cabecinha. Observe a imagem abaixo. Na imagem, o que eu consigo ver? 2 vasilhames. Esses vasilhames representam Minas Gerais e São Paulo, pelas iniciais, né? Desse vasilhame de Minas Gerais, que eu acho que parece ser uma caneca, tá derrubando dentro de uma xícara um líquido branco, né? E quando eu olho a caneca de São Paulo, eu estou vendo um líquido preto, né? Negro, escuro. Dentro da xícara que tá recebendo esses líquidos, tem um senhor que tá se esbaldando, né, nesse líquido. Agora, vamos ver o que pede a questão. Essa imagem representa a política que era característica, do período da Primeira República. Descreva como era conhecida essa política e como funcionava. Do que tá falando esse quadrinho, essa imagem? Estamos falando da política do café com leite. São Paulo é representado pelo café e leite representa Minas Gerais. Só que eu lembro muito bem de ter dito para vocês que Minas Gerais não era um grande exportador de leite. O que a gente precisa entender? Que isso é mais para fazer uma representação, porque tanto Minas Gerais quanto São Paulo eram grandes polos agricultores do café, ok? Eles produziam bastante café, tanto Minas Gerais quanto São Paulo. Exportavam também, tá? O que a gente precisa entender dessa política de café com leite? Existe uma eleição, teríamos então eleições. Escolhia-se um candidato, ou de Minas Gerais ou de São Paulo, por exemplo, dessa vez seria Minas Gerais. Escolhia-se esse candidato para que houvesse o apoio dos demais. Como nessa eleição foi escolhido um candidato de Minas Gerais, os paulistas apoiavam. Na eleição seguinte, seria o contrário. Apoiava-se um candidato paulista, os mineiros apoiavam um candidato paulista naquela eleição. E assim ia acontecendo, era um ciclo, ok? Toda eleição acontecia isso, e na maioria das vezes esse candidato era eleito, ok? Vamos entender agora a número 2. Analise a charge a seguir. Nós temos um coronel, um cara de bigodão ali, que eu caracterizo, né? Acho que seja um coronel. Aí tem ali vote, né? A gente pode ver um panfleto, enfim, pregado na parede com a cara desse coronel. Um capanga com uma arma, né? Ele tá bem armado, inclusive. Um senhorzinho meio acuado ali que tá indo votar. A gente pode ver uma urna ali também, né? Vamos ver o que a questão pede pra gente. No período da República Brasileira, da Primeira República Brasileira, do século XIX e início do século XX, a elite agrária do país estava concentrada nos estados de Minas Gerais e São Paulo. Acabei de falar isso para vocês, né? Para alcançar o resultado esperado nas eleições, garantindo a manutenção da política coronelista na presidência e consolidação dos coronéis como governadores dos estados. Estes utilizavam-se dos mais diversos meios para fraudar o processo eleitoral. Explique como foi conhecido esse processo eleitoral da Primeira República. O que acontece? Nessa figura, com toda essa explicação desse texto, eu consigo observar que eles estão falando daquela política, né, do voto de cabresto. O que era esse voto de cabresto? Os coronéis, de certa forma, né, ajudavam muito as pessoas. Se as pessoas precisavam de remédio, eles davam. Se precisava de um emprego, eles iam lá e ajudavam as pessoas. Mas, em troca disso, as pessoas precisavam se aliar mesmo a esses coronéis.
as pessoas que trabalhavam para esses coronéis tinham que votar naquele candidato específico que eles escolhiam, entendeu? Justamente para manter para ter uma manutenção dessa galera no poder. Então, o voto do cabresto era mais ou menos isso que vocês estão vendo aí nessa figurinha. Era imposto ao trabalhador que ele votasse naquele determinado candidato. E muitas vezes, quando o cara tava indo lá votar, tinha um capanga atrás dele para ver se ele realmente ia votar naquele candidato escolhido. Outra coisa que a gente pode falar, né, eram sobre os votos fantasmas. Como assim, professora? Muita gente que já tinha morrido, eles pegavam o documento daquela pessoa e colocavam como se ela ainda estivesse viva e fosse lá votar, escolhendo, claro, o candidato de preferência daquele determinado coronel. E aí eles conseguiam fraudar muito as eleições e acabavam conseguindo eleger aquele determinado candidato.